Salve escultores e aspirantes, tudo bem com vocês? Bruno Mosa aqui da Arcadia e hoje eu quero dar para vocês aqui um guia rápido de ferramentas para se trabalhar com oil clay, pessoal. Sim, nossa Bruno, mas você estava falando outro dia de uma série de reviews de oil clay que você ia fazer, não é? Sim, eu estou fazendo essa review, pessoal, inclusive eu já fiz uma review sobre o Claysoft, a plastilina, confere aqui, é o vídeo anterior, inclusive, só que eu percebi que é importante falar um pouco sobre as ferramentas antes de continuar fazendo essa série de reviews sobre as massas, né, sobre as oil clays. Então hoje eu quero falar quais são as ferramentas principais e até mostrar para vocês vamos dizer assim, aquele kit mínimo que você precisa para estudar com essa massa tão legal que é a oil clay. A gente consegue fazer coisa pra caramba com oil clay. Caso você não faça ideia do que eu estou falando, eu aqui falo tudo sobre escultura. A Arcadia é um canal de escultura que procura ajudar você a sair do zero e a iniciar os seus estudos aqui em escultura. Por isso temos diversas playlists, inclusive de aulas de modelagem, cartoon, como Coyote, Papaléguas, Pica-Pau. Confere aqui que eu acho que você vai gostar pra caramba de aprender escultura aqui com a Arcadia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Quando eu soltar aqui na internet um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Deixa aquela curtida para fortalecer o canal aqui no YouTube. E caso você não saiba nada de escultura, baixe o meu guia de escultura para iniciantes, está aqui na descrição. Esse é um e-book feito com muito carinho para você que ainda não conhece nada de materiais, de como que eu começo a fazer uma escultura. Enfim, é um e-book feito com muito carinho aqui por nós aqui da Arcadia, para você iniciante começar os seus estudos com o pé direito e botar a mão na massa de uma vez por todas. E lá vamos nós, pessoal! Bom, para começar, quando você está fazendo ali as suas primeiras esculturas e não sabe nada e nem procurou saber nada na internet que seja, você pega a primeira coisa que você vê pela frente, não é? Tem gente que fala, nossa, dá para esculpir com uma caneta? Bom, para não dizer que não dá, bom, eu já fiz algumas texturas com caneta, mas nesse caso, pessoal, há uns 11 anos atrás, as coisas que eu pensei que eu poderia adaptar para ser ferramentas eram alguns utensílios de cozinha, como algumas colherzinhas de sobremesa e algumas facas, né? Essas facas de serra, né? E era o que eu tinha em mãos ali, era o que me parecia sincero, vamos dizer assim, para fazer os primeiros estudos ali com modelagem. E era uma porcaria, é claro, né? Tudo isso que eu tô falando é uma porcaria. Depois eu aprendi que existem ferramentas específicas para escultores. Existem algumas ferramentas que se chamam estecas e eu vou mostrar as estecas aqui. Porém, no começo, quando eu saí desse mundo das vamos colocar assim, dos utensílios de cozinha e descobri as estecas, eu comecei a trabalhar com estecas de argila. E, meu, uma coisa até de falar, porque estecas de argila, elas são boas para argila. Argila, quando eu falo argila tradicional, como eu já comentei aqui no canal. Mas as estecas de argila tradicional, galera, não rola. Elas não servem para você modelar com oil clay. Elas servem para você modelar com argila. Mas para você modelar com oil clay, nossa, eu acho que dá para usar, serve para 1%. Para não dizer que não serve para nada, elas têm como se fosse um fio, né? Elas servem para você, de certa forma, cortar a massa. Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença, inclusive, de uma esteca para outra, mas definitivamente não é recomendável estecas de argila. Por isso que demorou ainda um pouquinho mais para eu descobrir finalmente quais eram as estecas e também quais eram as ferramentas de protético. Pronto, essas são as ferramentas que você vai precisar. Estecas e ferramentas de protético ou de dentista, que nem o pessoal costuma falar. Mas afinal, Bruno, você está falando aí estecas. O que são estecas no fim das contas, hein? Ó, estecas são ferramentas como essas aqui, ó. Opa, deixa aqui, sempre cai um monte. Estecas são ferramentas que tem um corpo de metal e aros lisos nas pontas, ó, isso são estecas. Algumas têm um corpo de madeira também. Essas de corpo de madeira, inclusive, são sensacionais. Então, ó,
Vou mostrar aqui com mais detalhes. Isso são estecas, são ferramentas essenciais para a gente fazer nossa modelagem. E também existem as ferramentas de protético. Eu falo ferramentas de protético ou de dentista porque às vezes o pessoal fala, ferramenta de dentista, alguns dentistas usam, mas elas são essencialmente ferramentas de protético. São essas aqui, ó, por exemplo, aqui são alguns exemplos de ferramentas de protético. Elas têm pontas específicas, né, e normalmente o corpo de inox, né, é um aço inoxidável, então dura aí a vida inteira. Vou mostrar um pouquinho mais aqui para vocês essas ferramentas. Então, pessoal, aqui temos algumas estecas, tem ali as ferramentas de protético também que eu vou mostrar para vocês. Mas primeiramente, ó, quero mostrar. Essa aqui é a esteca de argila tradicional, né? Ó, vocês veem que ela tem como se fosse um fio aqui, né? Enfim, não é muito recomendável para oil clay. As estecas de oil clay são essas, aqui tem uma pequena amostra do que eu tenho para vocês. Normalmente elas têm um corpo de metal, como essas três aqui, varia o fabricante, né? Novamente, pessoal, não vou citar aqui nome de fabricante porque é aquilo, às vezes você pode adquirir de um fabricante, não gostar e aí vai reclamar comigo. De qualquer forma, assim, é sempre bom verificar o seguinte, se o seu produto, o produto que você adquiriu, é resistente. As estecas elas têm que ser resistentes. Eu vou falar um pouco mais disso também. Mas, ó, no geral, então, elas têm corpo de metal ou de madeira. Mas o aro, né, da ponta, a gente chama de aro, né? Ele é um aro de arame liso, totalmente liso, que não tem uma interferência de um fio ou de algum acréscimo, como aqui tem um degrau, né? Ela pode não ser 100% liso se for um rastelo, mas aí já entra em algumas ferramentas um pouco mais avançadas, né? Ó, eu tenho até aqui um rastelo para mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui é um rastelo, não sei se vai dar para mostrar direitinho, mas ele tem o arame dele, né? Ele é meio dentado, ó. Ele tem como se fosse um arame entrelaçado no outro. Ele serve para você fazer uma textura, não é bem uma textura, mas sim um nivelamento. As pessoas pensam que serve para fazer texturas, mas não, é para fazer nivelamento. Enfim, isso são estecas, ó. A gente trabalha com estecas dessa forma. Elas são ótimos instrumentos para a gente esculpir, ou seja, para a gente retirar material. Aqui tem um pedacinho de massa de um oil clay médio. Ó, eu dou uma estecada. E olha só que legal, eu tiro um pedaço com facilidade. Você também pode modelar, né, com ela. O que é modelar? Você pode empurrar a massa. Claro que sempre quando você mesmo tenta modelar com a oil clay, né, no caso, e também com a esteca, você sempre vai tirar um pouco de informação, mas aqui eu estou no ato de modelar, de tentar simplesmente empurrar a massa. Ela também serve para modelar, mas ela sempre vai retirar informação, ela sempre vai esculpir. Isso é uma esteca, essas são as estecas, e são algumas das ferramentas mais úteis e essenciais que a gente precisa no nosso estudo de escultura, pessoal. Aqui temos as ferramentas de protético. E aqui eu separei algumas das que eu mais gosto. Essa é a principal, é o Lecron. Eu dou bastante dica de materiais lá nos stories do Instagram, pessoal. Então quem puder também nos siga. O pessoal que já nos segue no Instagram sabe que vira e mexe eu falo um pouco de materiais. E esse é um dos meus favoritos. Eu já fiz alguma série de stories falando dos benefícios do Lecron, né? Ele é ótimo para você fazer detalhes e coisas grandes, porque ele tem essa pazinha que parece uma espécie de faquinha na ponta, e na outra ponta ele tem como se fosse uma colherzinha. O legal é que você pode, por exemplo, acessar áreas difíceis. Às vezes você quer colocar um pedacinho de massa ali, você pega com o Lecron e coloca ali dentro. Ou áreas mais gerais, né? Você pode usar essa parte da pazinha para modelar. Existem outras ferramentas fantásticas, como a espátula 7, mas eu sou bem fã de Lecrons. Esse aqui, ó, é um Lecron bem bacana, que ele é mais fininho, e a colherzinha da ponta dele é mais pontuda. E essa outra ferramenta aqui também é incrível. Então esse aqui é o escavador 5, é outra ferramenta ótima para detalhes. E assim, então essas ferramentas de protético, elas são usadas pelos protéticos para fazer próteses em geral. Essa aqui, inclusive, eu ganhei de um dentista. Dentistas também utilizam uma coisa ou outra, principalmente na época deles de faculdade. Ganhei de um dentista amigo meu. E é legal para fazer detalhes, pessoal.
Mas assim, você pode estar pensando que, nossa, é muita ferramenta, não dou conta de ter tudo isso não. Vou mostrar para vocês que você não precisa de tudo isso. Basta você ter um kitzinho básico, dá para fazer bastante coisa. Essa é uma dúvida comum de muita gente, né, que pensa que você tem que ter um mar de ferramentas para fazer esculturas como essas. E não, pessoal. Meus alunos, por exemplo, do meu treinamento Start, que fizeram o Batman aqui, a Mulher Gato, dentre outras esculturas que eu já mostrei aqui nos vídeos, com poucas esculturas conseguem fazer peças como essas. Inclusive, se você está começando seus estudos em escultura e não sabe por onde começar, eu recomendo que faça parte aqui da família arcadiana, iniciando seus estudos pelo meu treinamento Start. Tá aqui na descrição, inclusive. Aprenda com um método rápido, descomplicado e passo a passo a fazer seus primeiros personagens na linha Animated, como o Batman aqui, pessoal. Então, aproveita aí, tá com um ótimo valor. Link aqui na postagem, na descrição do nosso vídeo. Então, pessoal, tem aqui o mínimo que você precisa para modelar e esculpir. Olha só, você vai precisar de uma esteca grande, né? De pelo menos uma esteca que tenha um aro liso arredondado e um aro liso quadrado. Às vezes você vai achar a mesma esteca com um quadrado maior e um quadrado menor, um círculo menor e um círculo maior. Mas alguns fabricantes fazem dessa forma, né? Que tenha pelo menos um lado arredondado e um lado quadrado na outra ponta. Se você também, às vezes o mesmo fabricante faz isso, se você parar para reparar, eles fazem tamanhos diferentes. Inclusive, então, é interessante você ter uma grande e uma pequena, exatamente igual. Aro quadrado de um lado, aro arredondado do outro. Maior e menor. Só com essas duas você já faz miséria. E complementando tudo isso, você vai precisar do Lecron. Essas três ferramentas fazem miséria. O Lecron é que comentei, e duas estecas, uma maior, uma menor, com lados quadrados e arredondados. Porém, é interessante você ter mais duas ferramentinhas para você completar e complementar os seus estudos, na verdade. Pelo menos uma ferramenta bem fininha assim, com um arame bem fininho para fazer detalhes, uma estequinha para você fazer detalhes é essencial a longo prazo, mas no começo não é tão necessário. Essas outras que eu mostrei já fazem muita coisa. Essa aqui já é mais a longo prazo, mas é interessante você com o tempo adquirir. E essa aqui é interessante logo de cara, que é o rastelo que eu mostrei para vocês. O rastelo, ele parece que é inútil, mas você faz miséria com ele também, porque para fazer o nivelamento ele é muito fundamental, ele é muito essencial. Se você quer saber, inclusive, um pouco mais de como que se usa o rastelo, dá uma olhada nas playlists que eu comentei da modelagem do Papaléguas, do Coiote, do Pica-Pau, para você ver eu utilizando aí o rastelo para nivelar os nossos personagens. Outra coisa que você deve considerar muito é a resistência dessas ferramentas e como utilizar direito essas ferramentas, né? Vocês viram que existem diversos tamanhos e assim, falando ainda primeiro de resistência, verifique no caso com o seu fabricante, né, se a resistência do aro, né, do arame aqui é boa, né? Você não pode simplesmente empurrar com o dedo assim que eu estou fazendo e já entortar o arame, ele tem que segurar uma certa pressão, mesmo as um pouco menores. As muito menores é que dificilmente vão ter muita resistência, porque o arame costuma ser mais fininho, é só para você fazer um detalhe mesmo. E aí vai um pouco da utilização, pessoal. Algumas pessoas eu vejo fazendo algumas coisas erradas, porque é que nem dar murro em ponta de faca, fica tentando desbastar grandes partes da escultura com uma ferramenta pequenininha. Não presta, não rola, né, pessoal? Você tem que entender para que serve o uso de cada uma. Eu vou dar uma demonstrada aqui para vocês entenderem o que eu estou falando um pouco melhor. Então, pessoal, olha só, se você quer desbastar grandes áreas, né, você vai utilizar uma esteca maior com um aro maior, ou um lado arredondado, ou um lado quadrado. Esse aqui é um aro especial, na verdade. Vamos pegar uma aqui com aro quadrado. Ó. Você não precisa fazer muito esforço e ela sai com facilidade. Ah, eu quero desbastar uma grande região, então eu uso um menorzinho. Você até consegue, mas é um serviço meio burro, porque você vai demorar muito, na verdade, ó. O tempo que eu demoro em relação ao que eu fiz com a outra esteca. Com uma esteca de detalhes, você inclusive pode provocar o rompimento desse arame, você pode quebrar ele, portanto, não use para desbastar. Você pode usar uma esteca bem fininha como essa para fazer um detalhe, ó. Você quer tirar uma linha, enfim, criar um grafismo ali.
É para isso que servem essas ferramentas mais fininhas, pessoal. Cuidado porque você pode arrebentar essas ferramentas e elas são muito úteis para fazer detalhes, então elas têm que ser preservadas. Essas maiores é que devem vamos dizer assim, devem sofrer um pouco mais o tranco. Esse foi um guia rápido de ferramentas para você que não manja nada ainda de estecas, de ferramentas de protético e quer começar a fazer suas esculturas, pessoal. Espero que tenha sido útil para você. Comenta aqui se você gostou desse vídeo e também o que você acha de trabalhar com as estecas, as ferramentas de protético, caso você já tenha começado seus estudos. É sempre um prazer falar de escultura com vocês, pessoal. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Avante, escultores!